Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Vamos continuar o estudo da trigonometria e na aula de hoje estudaremos as razões trigonométricas na circunferência. Dando início ao estudo dessas razões trigonométricas, iniciaremos com a função seno, ok? Nosso objetivo da aula de hoje é entender a função seno na circunferência trigonométrica. Então veja bem, seja P um ponto da circunferência trigonométrica, marcamos aqui um ponto P no primeiro quadrante sem perda de generalidade, poderia ser marcado em qualquer outro quadrante que conseguiríamos definir do mesmo modo. Veja que P pode ser um número aqui, ó, imagem de um número real alfa, alfa é essa medida do ângulo, como ele definiu como número real, esse alfa está representado em radianos, tá certo? O ângulo medido em radianos. Logo está entre 0, que é a origem aqui da circunferência, 0 radiano, até completar a volta, 2π radianos. Agora vamos entender o que é o seno de alfa. Pessoal, quando eu marco aqui um ângulo de medida alfa, o seu ponto P aqui na circunferência, extremidade aqui do arco, então é o seguinte: projetando ortogonalmente, ó, paralelo ao eixo horizontal, na direção do eixo vertical. Deixa eu dizer uma coisa interessante, nós temos aqui o eixo X e o eixo Y. O eixo X no plano cartesiano é chamado de eixo das abscissas e o eixo Y de eixo das ordenadas. Pessoal, a partir de agora, o eixo Y ou eixo das ordenadas, na circunferência trigonométrica, ele é conhecido como o eixo dos senos. Todos os senos estão nesse eixo vertical. Qualquer ângulo que eu pegar para saber o seno, eu vou projetar aqui. A medida dessa ordenada, ou esse segmento de reta aqui, é o seno de alfa, ou seja, o seno de alfa é a ordenada de P. Vamos dizer de outro modo, para deixar bem claro. Observe que projetando ortogonalmente o ponto P, ortogonalmente aqui vem perpendicular, na direção do eixo vertical, porque nós já sabemos que esse eixo vertical é o eixo dos senos, o horizontal será o eixo dos cossenos, tá certo? Nós obtemos um ponto aqui que nós batizamos de P'. Esse segmento de reta que está destacado aqui em laranja, que vai de O até P', a medida de O até P' é o seno de alfa, beleza? Daqui em diante, o eixo vertical da circunferência trigonométrica será chamado eixo dos senos. Todos os senos serão projetados no eixo vertical. É o valor que eu encontrar aqui no eixo vertical. Se eu pegar aqui, por exemplo, 10 graus, eu vou projetar o 10 graus aqui, pessoal. Esse valorzinho aqui, que é 0, alguma coisa, é uma coisinha muito pequena, porque lembrem-se de uma informação dada na aula passada. Todo o raio da circunferência trigonométrica, ele vale quanto? Daqui até aqui, ó, até essa extremidade, vale 1. Para cá, ó, esse tamanho aqui, em módulo vale 1, portanto aqui nós temos menos 1. Aqui eu tenho menos 0, um pouquinho até, até chegarmos ao... Atenção. Menos 0, alguma coisinha aqui, até aqui que é o menos 1. Estão me entendendo? Então todos os senos serão projetados aqui. Isso nos leva ao seguinte, ó. Vou falar inicialmente do sinal, tá certo? O sinal dos senos por quadrante, ó. Atenção, se liga aqui, eu tenho o eixo horizontal, eixo dos X ou das abscissas, e esse eixo que é o eixo dos cossenos. Se eu tiver um ângulo aqui no primeiro quadrante, atenção pessoal, quando eu projeto para esse lado, ó, aqui acima da origem é positivo. Então, no primeiro quadrante, os senos são todos positivos. Da mesma forma que no segundo quadrante, se eu projetar, eu vou projetar para cá, né, pessoal? Um valor aqui do segundo, vocês estão me entendendo? Ó? Entre 90 e 180, se projetarmos, a gente vem para cá, ó. Acima do zero, os valores também são positivos. Já no terceiro quadrante, depois que passa do 180 até 270, se eu pegar um valor bem aqui, ó, digamos 225, por exemplo, eu vou projetar para cá, ó. Tá abaixo do zero, né? Estando abaixo do zero, no terceiro quadrante é negativo.
E no quarto, pelo mesmo motivo, quando eu projeto para cá, então é negativo. Então os senos, o sinal do seno por quadrante, no primeiro quadrante, isso aqui eu estou falando dos senos, o sinal é positivo, no segundo também é positivo, no terceiro é negativo e no quarto é negativo. Vocês me entenderam, pessoal, por quê? Atenção, ó. Vamos falar dos valores dos senos dos arcos notáveis e aí deixaremos mais clara essa questão dos sinais. Atenção, acompanhem comigo. Vou falar inicialmente, pessoal, dos valores dos senos para os 3 arcos notáveis no primeiro quadrante, tá certo? E por simetria teremos como saber os valores dos senos nos quadrantes seguintes. Atenção, isso nós já estudamos quando estudamos a trigonometria no triângulo retângulo, tá certo? Mas vamos lá, vamos relembrar, ó. Π sobre 6, que é a mesma coisa que 30 graus, quando a gente projeta aqui na direção do eixo dos senos, que vocês lembram que é esse, é o eixo vertical, ele para mesmo na metade do caminho. Isso aqui é metade, isso aqui é metade. Como o raio todo vale 1, o seno de π sobre 6, que é a mesma coisa que o seno de 30, tanto faz dizer seno de 30, aqui está a medida em graus, como seno de π sobre 6. Vale o que, pessoal? Vale 1/2, porque são o mesmo ângulo representado de 2 formas diferentes. Atenção, eu já teve exercício de eu pedir, pessoal, digo seno de 30, a pessoa chegar aqui e dizer, é π sobre 6. Não, pessoal, não estou pedindo para você transformar graus em radiano. Ou então eu dizer, quem é o seno de π sobre 6? A pessoa vem, transforma π sobre 6 em graus e diz que é 30. Não. Estou pedindo o seno de 30, que é a mesma coisa que o seno de π sobre 6, são as mesmas medidas representadas em unidades diferentes, o seno vale 1/2. Já o de 45 graus, que representado em radianos é o mesmo que π sobre 4, vale raiz de 2 sobre 2. Isso é fácil provar utilizando a trigonometria no triângulo retângulo e usando o lado do quadrado e a diagonal, tá certo? E o teorema de Pitágoras. A gente prova que o seno é raiz de 2 sobre 2, ok? E o seno de 45, pessoal, ó, o seno de 45 graus, a partir de agora nós temos que relembrar, temos que saber que é raiz de 2 sobre 2. Aí alguém diz, Aristônio, eu preciso saber memorizado, decorado ou entendendo, tirando de algum lugar da minha cabeça o seno de todos os ângulos de 1 grau, 2 graus, 3 graus, 10 graus. Não, pessoal, nem você, nem o maior matemático do mundo sabe ou precisa saber disso. O que vocês têm a obrigação de saber são o seno dos arcos notáveis e dos 5 ângulos principais que falaremos daqui a pouco. Agora, esses aqui, o de 30, 45, 60 e os seus simétricos, vocês têm a obrigação de saber. Nós falamos um pouco dessa simetria, mas eu vou aprofundar mais. Se pegarmos 60 graus, o seno de 60 graus, que em radianos é a mesma coisa que π sobre 3, vale raiz de 3 sobre 2. Tá claro, pessoal? Essas demonstrações foram feitas quando do estudo da trigonometria no triângulo retângulo. Beleza? Então nós temos aqui o seno dos 3 arcos notáveis no primeiro quadrante, de 30, 45 e 60. Se eu projetar e pegar aqui o simétrico de 30, que é 150, ele vai ter o mesmo valor do seno. E se eu pegar o simétrico no terceiro quadrante, que é 210, o módulo do seno é o mesmo, ó, esse tamanho é o mesmo, mas muda de sinal. Tem que olhar, pessoal, o quadrante. Vou falar um pouco mais sobre isso, mas vamos falar logo do seno dos 5 arcos principais. Lembrando que o eixo dos senos é o eixo vertical. Atenção, acompanhem comigo. Pessoal, se tomarmos aqui o valor de 0, essa extremidadezinha aqui, onde vamos encontrar o seno? Nós vamos projetar aqui no eixo vertical, que é o eixo dos senos. E quando nós chegamos bem aqui, quem é que a gente encontra? Ó? Quem é a ordenada desse ponto? É exatamente 0. Em outras palavras, o seno de 0, pessoal, é obviamente 0. Vocês me entenderam por que é 0? Porque eu tenho que projetar
no eixo vertical. E quando eu projeto 0 grau ou 0 radiano no eixo vertical, eu encontro aqui um ponto que não tem dimensão, portanto é 0. Se eu estivesse projetando 10 graus, eu encontraria esse pequeno segmento de reta. Ó, só para deixar claro, se eu for diminuindo, pegar 5 graus, esse segmento de reta diminui, fica bem pequenininho. Se eu pegar 1 grau, fica uma coisinha ínfima. E se eu pegar 0, ele zera. Vocês me entenderam? Agora, se eu for aumentando aqui, ó, 10 graus, ele é desse tamanho. Né? Se eu pegar aqui 80 graus, ele vem bem para cá. Ó, já está crescendo aqui, crescendo. E ele vai chegar aqui no limite. Quando eu chegar em π sobre 2, que é a mesma coisa que 90 graus, quem vai ser o seno de π sobre 2 ou 90 graus, vai ser todo esse segmento de reta que está aqui destacado em laranja, que vale quanto? 1. Portanto, o seno de 90 graus ou seno de π sobre 2, que é a mesma coisa, é o mesmo ângulo. Quanto é que vale, pessoal? Vale exatamente 1. Vocês me entenderam por que vale 1, pessoal? Porque é esse segmento de reta que vai de 0 até a extremidade. E nós aprendemos que o raio, não esqueçam nunca disso, o raio da circunferência trigonométrica vale 1. Continuando nos arcos principais, nós já vimos 0, 90, vamos agora para π, que é a mesma coisa que 180 graus. Pessoal, mais uma vez, quando pegarmos 180 graus, que projetarmos para o eixo vertical, bem para cá, ó, quem é que a gente encontra aqui? Na origem, encontramos exatamente 0. Então, o seno de 180, que é a mesma coisa que o seno de π, também vale 0. Tá claro? Continuando a nossa saga pelos 5 pontos principais, já vimos 0, 90, 180, vamos agora para 270, que é a mesma coisa que 3π sobre 2. 3π sobre 2 radiano é o mesmo que 270. Agora veja bem, pessoal, quando eu passo aqui de 180, que eu entro no terceiro quadrante, os valores de seno serão negativos. Professor, por que é mesmo que é negativo, que eu não entendi ainda? Gente, isso aqui é o plano cartesiano. Aqui na origem eu tenho 0. Acima do 0, valores positivos. Abaixo do 0, valores negativos. Quando eu chegar, eu vou aumentando aqui, ele vai diminuindo o valor, porque os negativos, quanto maior, menor o valor, né, vai aumentando o módulo. Quando eu chegar exatamente no 270, eu terei esse segmento de reta destacado em laranja, que vale menos 1. Então, o seno de 270 vale exatamente menos 1. E, finalmente, o seno de 360, como 360 é côngruo do 0, está no mesmo lugar do 0, em radianos é 2π, esse seno vale exatamente 0. Resumidamente, pessoal, nós temos aqui, eu fiz uma tabelinha com esse resumo para deixar bem claro para vocês. Não deixem de anotar esta tabelinha. O ideal é entendermos aqui na circunferência como eu expliquei o passo a passo, mas é fácil até de memorizar. Além de entender, não faz mal memorizar, pessoal. E é fácil. Atenção, os 5 valores principais que são 0, 90, 180, 270 e 360, ou em radianos 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, terão senos. Seno de 0, 0, de 90, 1, de 180, 0, de 270, menos 1 e de 360, 0. Ficou claro, pessoal? Ó, seno de 0, 0, 90, 1, 180, 0, 270, menos 1 e 360, 0. Vai alternando, começa com 0, 1, 0, menos 1 e 0. Estes são os senos dos 5 arcos principais. Lembrem-se ainda que nós vimos que o seno de 30, que em radianos é π sobre 6, vale 1/2, isso aqui vocês têm a obrigação de saber, tem que guardar essa informação. O seno de 45, que é o mesmo que π sobre 4, vale raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60, que é o mesmo que π sobre 3, vale raiz de 3 sobre 2. Ok? Ficou claro, pessoal? O seno dos 5 arcos principais e dos 3 arcos notáveis no primeiro quadrante? Beleza, pessoal. Por simetria, os simétricos de 30, 45 e 60 terão o mesmo seno em módulo, mudando apenas o sinal. Deixa eu falar rapidinho disso aqui, ó. Vocês lembram, por exemplo, que, atenção, ó, deixa eu fazer aqui uma circunferência melhor. Vocês lembram, por exemplo,
que o simétrico de 30 no segundo quadrante é 150 e no terceiro é 210. Então, se eu disser, pessoal, quem é o seno de 210? Você vai olhar exatamente essa simetria, ó. Como 210 é simétrico de 30, o seno de 210 vai ser em módulo o mesmo de 30, no caso 1/2. Aí você só precisa lembrar dos sinais. Acontece que 210 está no terceiro quadrante, e no terceiro quadrante os senos são negativos, portanto é menos 1/2. Vocês me entenderam essa lógica? Se eu pegar, por exemplo, 60, o simétrico de 60 no quarto quadrante, pessoal, atenção, é 300. Então, se nós pedirmos o seno de 300, você vai primeiro observar de quem ele é simétrico. E vai perceber que 300 é simétrico de 60. Toda vez que um ângulo for simétrico do outro, ele tem em módulo o mesmo seno. No caso, o seno é raiz de 3 sobre 2. Aí você só precisa olhar o quadrante e o sinal. Isso aqui é o módulo do seno. Como 300 está no quarto quadrante, e no quarto quadrante os senos são negativos, vai dar menos raiz de 3 sobre 2. Ficou clara essa questão da simetria? Nós vamos aprofundar isso nos exercícios e na aula ao vivo, no nosso momento síncrono. Se ainda tiver dúvida, nós esclareceremos. Vamos ficando por aqui com mais essa videoaula. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.